Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto meio recente aqui no Brasil, que chama a Lei Geral de Proteção de Dados Privados e Sensíveis, a LGPD. A lei surgiu no Brasil já tem alguns anos, mais ou menos uns 5 anos, né, que pegou força, né, aqui. Nessa lei, não exatamente a mesma, né, mas uma lei de proteção de dados que é vigente na Europa já tem mais de 40 anos. Por isso que eu digo que ainda é um assunto recente no Brasil, porque agora que o brasileiro está realmente prestando atenção nos prejuízos de se não ter uma boa gestão e uma proteção dos seus dados e dos seus clientes e dos seus colaboradores. Hoje, dados privados e sensíveis é uma lista de várias informações que uma pessoa ou uma empresa pode ter e que, se vazados, se compartilhados de forma indevida, é passível de multa, é considerado uma infração, um crime. Existem já delegacias especializadas em crimes digitais, inclusive de vazamento de dados, e esse assunto vem cada vez ganhando mais força aqui no Brasil. Então hoje existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vigente no Brasil, que norteia todas essas ações de fiscalização e proteção, sobre a gestão de dados e que está sim caindo em cima das empresas e exigindo que essas empresas iniciem ou concluam seus processos de adequação. O que é essa adequação? Existe um protocolo, vamos dizer assim, uma metodologia para que as empresas sigam e possam se adequar a essa lei. Assim como outras leis que entraram em vigência no Brasil, é uma coisa gradativa, você não consegue fazer uma adequação de uma hora para outra. Mas dentro dessa cartilha de adequação, se não me engano, são 6 passos que uma empresa pode seguir até completar, o seu processo de adequação, você vai precisar de várias interferências. Uma das que mais é comum as empresas recorrerem são escritórios de advocacia ou consultores de adequação LGPD. Existem vários pelo Brasil, se vocês procurarem assim pela internet, adequação à LGPD, vai aparecer várias empresas que prestam esse tipo de serviço, empresas que fornecem softwares de adequação e tudo mais. Mas o resumo da história é que, como um bom projeto, dentro de uma empresa que vai se organizar para essa adequação LGPD, você consegue usar dos pilares do Business Process Management, que é o BPM, para fazer essa adequação. O que o BPM prega? Que o tripé desse BPM é pessoas, processos e tecnologia. As adequações, geralmente, elas são baseadas nos 2 pilares, pessoas e processos. As regras sobre a gestão desses dados são desenhados por esses consultores, por esses escritórios de advocacia e são entregues para a empresa que desenham seus processos de gestão. Só que o pilar pessoas acaba ficando meio capenga e esse pilar é um dos mais importantes. Então, quando você tem o processo desenhado, você tem as regras desenhadas, o processo validado e você pega essas informações e repassa para as pessoas, você tem o tripé do BPM validado. Pessoas, processos e a tecnologia. Então, quando a pessoa está em primeiro lugar, isso significa o quê? Que desde o seu atendente lá de um telefone PABX que você tenha lá na sua empresa, que atende para a empresa inteira, chega um titular de um dado e fala assim, eu gostaria que todos os meus dados que vocês têm aí na empresa sejam deletados. O que esta pessoa que está atendendo o telefone deve responder? Como proceder? Como encaminhar? Como atender? Que regras seguir? Quais são as diretrizes que a empresa estipulou? Onde esses dados estão? Como vão ser gerenciados? Como vão ser encontrados? Como vão ser apagados? Então, tudo isso passa pela pessoa. Então, você que é uma empresa de qualquer tamanho, seja pequena, média ou grande empresa, que está em processo de adequação LGPD, lembre que tudo que você está fazendo em termos de consultoria, de formalização das regras, de desenho dos processos, criação desses fluxos e controles, precisa sim ser tangibilizado para todos os seus colaboradores. Então você, empresa de qualquer tamanho, de qualquer segmento, seja pequena, média ou grande, que esteja em processo de adequação LGPD, lembre que você tem que fazer, além de desenhar as suas regras, de proteção de dados dentro da empresa que estejam ajustadas à lei, além de você desenhar os seus processos, colocar esses processos de proteção, gestão de dados, você deve sim trazer todas essas informações
de forma acessível para os seus colaboradores. São eles que farão a gestão e a proteção de dados dentro da sua empresa. Mesmo que você tenha sistemas de proteção, DLPs, ferramentas de bloqueio, mesmo assim, a pessoa que tem que estar ali operando o dado, ela deve saber quais são as regras, quais são as ordens, as diretrizes que a sua empresa estipulou para fazer uma correta gestão e proteção de dados privados e sensíveis dentro da sua empresa. Se você se interessou em saber mais como a comunicação interna pode te ajudar nesse processo de adequação, me segue nas minhas redes sociais e entre em contato comigo que eu ajudo você a usar a comunicação interna a seu favor.